Irmão, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito feliz porque o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade de trazer uma reflexão, né? Um entendimento da palavra de Deus. Nós quer deixar uma palavra de Deus lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 10, vai me dizer assim: estou chocado de que estejais-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas os estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme vos já revelei antes. Declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Essa é uma pergunta que Deus fazendo. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda tivesse buscado agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo aqui ele está falando que porventura procuraria eu o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? E muita gente, amados, sobe no púlpito procurando a aprovação do homem, né? Não de Deus. E a palavra vai falar, ó, na parte B: ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda tivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então, no momento que você faz essa atitude, você não é um servo de Cristo. Sobe no púlpito para agradar o homem, para falar das palavras para agradar o homem, não é servo de Cristo. A palavra é bem clara. Então temos que ter cuidado para subir no púlpito. Devemos somente agradar a Deus, porque se agradando Deus, você vai trazer aquilo que Deus quer realmente para o povo, né? E lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, eu estou no primeiro. 2 Coríntios, no capítulo 11, vai nos dizer bem assim, irmão. Versículo 20. Cadê? 2 Coríntios 11, do 13, amados. Anota aí, 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 13, vai dizer assim: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo ser apóstolos de Cristo, meu Deus. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguns que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com os que as suas ações merecem. E nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Resumindo, nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é santa. E Deus, ele não habita
em tempo sujo, né? Uma palavra que é um ditado do cristão, né? Que Deus não habita em tempo sujo, né? Por que nós falamos isso, irmão? Porque se você observar lá em Coríntios, no capítulo 6, e do versículo 12 em diante, você vai ver ali que vai falar sobre o nosso corpo é santuário de Deus. Por isso que Deus não habita em templo sujo. Preste bem atenção. Do versículo 14, pode pegar lá do versículo 15, olha. Atenção, ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo. Tomarei eu o membro de Cristo e os unirei a uma prostituta de forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta tornaria-se um corpo como ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Espírito do Senhor é um só Espírito com ele. Então aí, irmãos, você já vê que uma prostituta, ela vive no pecado, né? Deus é soberano, não tirando a soberania de Deus, tá, irmãos? E muitos falam que Deus usa a prostituta. Eu quero chamar a sua atenção que muitos têm falado que Deus usou uma prostituta, ele usou Raabe. Deus não usou Raabe. Raabe teve um coração bom, Deus teve de misericórdia com ela. Deus não usou Raabe. Muitos estão falando isso aí, que Deus usou uma prostituta. Aí que muitos usam que Deus usa um bêbado, né? Um bêbado que já está mais para lá do que para cá, né? Se fosse assim, amados, você não viria na igreja. A palavra de Deus fala, sede santo porque eu sou santo, né? Acabou de falar aqui como o Espírito Santo de Deus iria unir a uma prostituta. Ele não se une, né? Porque a prostituta, os dois são viados para a carne, pecado. Então o Senhor não habita em tempo sujo. Então nós devemos tomar um cuidado com isso. E as vontades da gente, ao saber da gente, acha que Deus vai usar. Deus não habita no pecado, amados. E muitos profetas têm lançado umas profecias que Deus, ele usa quem ele quer, né? Ele usou uma prostituta, ele usou a jumenta para falar com Balaão. Eu quero chamar a sua atenção nesse texto que está lá em número capítulo 22. Eu quero chamar a sua atenção porque quando você fala Deus usou, é muito forte esse texto, essa palavra, Deus usou. Porque geralmente, se você for olhar, todos que Deus usou, ele usou por intermédio. Você vê lá em Isaías, em Ezequiel, capítulo 13, versículo 13. Você vai observar no seguinte texto. Preste bem atenção. Olha como é que o profeta fala. Assim diz o Eterno, o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos que seguem apenas seus próprios muros e suas tolices, mas nada viram e nem ouviram. Então ele fala tudo. Então você pode ver Natã, Isaías, tudo quando ele fala assim diz o Senhor, tá, amados? E quando pegar neste texto, né, de Números, esse texto aí que fala assim, ó, que Deus usou a jumenta, que o homem fala que Deus usou uma jumenta, né? Para falar, Deus usa até um cachorro.
Amados, procura observar se dentro da palavra o Senhor usou algum animal. Presta atenção, usou algum animal. De Gênesis a Apocalipse, você achar. Você adiciona aí embaixo aí e comenta. Me ajuda. Me ajuda a achar, fazendo um favor. E coloca a sua opinião, tá? Vamos esclarecer isso aqui. É só, irmão, para nós poder ficar bem esclarecido, para a gente poder não errar, tá? Quando a gente falar da palavra do Senhor, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, preste bem atenção, as pessoas que falam isso, tá? E ela tá agindo na fé. Não vamos distorcer muito, porque presta bem atenção. Quando fala fé, é o firme fundamento daquelas que não se vê. Mas aí a pessoa coloca a fé muito lá em cima e a razão embaixo. As duas têm que estar assim niveladas, né? Por que eles falam isso? Porque está lá em cima e a razão, o conhecimento. Que a razão é o conhecimento que dá firmeza, que dá certeza daquilo que é. Então, pela fé, Deus, ele é todo poderoso, né? Ele pode tudo, ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o grande, o eu sou, tá? Agindo Deus, quem impedirá? Né, amados? Então nós não estou aqui tirando a soberania de Deus, jamais. Eu quero trazer um esclarecimento para você diante de uma palavra. Sempre ouvimos no púlpito, né, em nossas igrejas seguintes, a afirmação: nosso Deus é um Deus de grande poder, ele faz o que ele quer e ninguém o impede, ele usa quem ele quer. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Preste bem atenção, vou repetir mais uma vez. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Grava bem isso aí. Usou, né? E a igreja vibra diante dessa frase como esta. Muitos se alegram, né? Há, porém, uma coisa que é necessário que lembremos. Deus fez o homem adotado de espírito, alma e corpo. O homem, ele é tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E a palavra de Deus fala que o homem, ele tem que... Lá em João, capítulo 4, 24, ele fala assim: haverá um tempo que todos adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Amados, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Já o animal, ele é dicotômico, ele é alma e corpo, né? Ou seja, alma vivente. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 20 ao 25. Você vai observar aí. Deve-se observar que, ao fazer este artigo, né, nós não limitamos Deus. Preste bem atenção, nós não limitamos Deus. Muito pelo contrário, ele é o Todo-Poderoso, o que era, e o que é, e o que há de vir. Creio muito no poder e no mistério de Deus, mas a fé anda conformidade com a razão. Pela fé eu creio que Deus usaria um animal para falar com o homem. Mas ao observar a razão, eu percebo que isso é contra a natureza de Deus. O Senhor criou o homem dotado de espírito para falar com ele e ter uma comunhão, mas o animal possui alma, que é sede do sentimento. Podemos observar que os animais sentem alegria, tristeza e até mesmo estresse, mas tudo isso é por instinto, pois eles são não raciocinam.
para que o Senhor usasse o animal, era necessário que ele fosse dotado de espírito para que recebesse do Espírito de Deus e passasse a Balaão. Observe bem lá no Números 22, acompanhe comigo 22, no capítulo 22, do versículo 22 ao 35. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe o caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado numa jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar o caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, e já vinha havendo uma parede de um lado ao outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou o pé de Balaão. Por isso, tornou-se a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se a um lugar estreito onde havia caminho, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E havendo a jumento o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual diz a Balaão: que te fiz eu para que espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: então, presta bem atenção, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual diz, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual diz a Balaão: que te fiz eu para que espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu ao anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a tua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque que já 3 vezes espancaste a tua jumenta, e eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de que diante de mim. Se ela não desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei e diz ao anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Observe que a Bíblia, então, observe o que diz a Bíblia, irmão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual diz Balaão: que te fiz eu que me espancasse estas 3 vezes? Balaão diz a jumenta: porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta diz a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que te tomei, e sou tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Quando declaramos que Deus usou alguém, logo entende-se que ele falou através de alguém, mas
No caso da jumenta de Balaão, observa-se que o Senhor não usou, mas que abriu a boca. Ou seja, Deus deu a jumenta o poder de falar por alguns instantes, tendo o poder de falar a jumenta com voz humana, né? Você pode observar lá em João, lá em João, no capítulo 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 15 ao 16, declara tudo isso. Tudo o que está sentindo sem usar o nome do Senhor. Como os animais têm sentimento, por instinto falou aquilo que a angustiava. Concluímos. Pois que o Senhor não usou a jumenta para falar com Balaão, mas que ele usa quem ele quer, homem ou mulher, e se utiliza do que ele quer, animais, natureza e até mesmo circunstâncias da vida, como o fim de realizar o seu propósito, mas que ele não foge do que é natural. Não pode negar-se a si mesmo, mas faz tudo o que ele quer para que o homem entenda seu propósito. Então, amados, essa palavra, nós podemos ficar com ela, né? Deus, ele não usou a jumenta, ele abriu a boca da jumenta para falar. Então, irmãos, Deus, ele dotou o homem de espírito para ter conexão a ele. Então Deus não usou, Deus, ele fez ali para aquele instante, ele abriu a boca e ela com a voz de boca, não foi Deus que falou intermédio dela, assim como ele usa os profetas. E você vê que ela não abordou o nome. Você vê lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 14 ao 15, vai dizer, em nenhum momento ela citou, assim diz o Senhor, né? Como os profetas falam, os profetas que eu citei para vocês no começo. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu quero deixar só esse entendimento para os irmãos. Se você concorda comigo, irmãos, deixa aí um like, curte, compartilha, tá? Que nós devemos levar essa palavra do Senhor, esse entendimento da palavra do Senhor aos amados irmãos. E nós devemos ter muito cuidado, né, irmãos? Porque Deus, ele não habitou nenhum animal, ele, com o poder que ele tem, a soberania dele, e ele abriu a boca dela e deu o poder que ela falasse em voz humana. Não que ele habitou nela e para falar com Balaão, não. Tá, irmãos? Então nós devemos ter esse conhecimento. Se você concorda comigo, irmão, você também pode ser contra o seu pensamento. Essa aqui é uma linha de raciocínio meu, tá? E deixo livre, e toda deixa dos irmãos aí, seguindo embaixo, tá? E nós não estamos aqui para debater a palavra do Senhor, mas sim para esclarecer, tá, irmãos? Que Deus, ele não usou a jumenta para falar com Balaão, mas sim ele deu poder para abrir a boca para falar. Então, quando nós usar o púlpito para falar que Deus usou uma jumenta, toma muito cuidado, e Deus, ele não usou a jumenta, Deus deu o poder para ela falar com voz humana. Amém? E assim também Deus não usou, que Deus usa a prostituta, Deus usou a prostituta para falar, não. Deus, ele ouviu, como Deus olha o coração, Deus, ele viu que o coração de Raabe, ele era bom, foi bom, porque lá ela abrigou aqueles espias, e Deus teve misericórdia dela e sua família. Então, amados, temos que tomar muito cuidado quando Deus usar, porque a palavra Deus não usou uma prostituta, porque nós vemos ali em 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vimos aí no versículo 15 que Deus, ele não uniria uma prostituta, tá? Porque Deus, ele une ao Espírito. Então, por isso Deus deu um Espírito ao homem, porque o homem tem que ser santo, tem que santificar, tá? O homem tem que a palavra de Deus fala, sede santo porque eu sou santo, né? E não tem como duas fontes, uma fonte amarga e uma doce, jorrar ao mesmo tempo. Você ou
ou agrada a um Deus ou aborrece o outro, tá, amados? Então eu deixo essa deixa aí e faça seu comentário, tá, irmão? Você está livre para comentar, mas se você for comentar a respeito, olha o seguinte, se você for comentar a respeito dessa palavra, seja sábio, mas dá uma base bíblica me apontando a verdade, tá, irmão? Para que eu possa concordar contigo ou ter os nossos entendimentos. O meu entendimento é isso. Não há uma base bíblica que Deus usou um animal para falar com o homem. Amém, irmãos? Fico com essa palavra e nós devemos tomar muito cuidado, tá? E diante dessa palavra você faça uma reflexão. Quando for subir no púlpito, nós fazemos uma reflexão, tanto eu quanto você faça uma reflexão. Quando nós for subir ao púlpito, não falamos de vontade própria, mas procura aprofundar-se na palavra de Deus, trazer a essência da palavra, que ela venha exortar, ela venha curar, ela venha se alimentar, não que ela venha ferir o irmão, porque a palavra do Senhor ela não fere, a palavra do Senhor ela cura, a palavra do Senhor é remédio, amém, irmãos? Então nós devemos tomar cuidado, tá? Como usar a palavra de Deus. Não suba no púlpito com raiva do irmão, não suba no púlpito vindo de uma rebelião, amém? Deus abençoe os irmãos, comente, compartilhe, Deus o abençoe e que Deus possa te dar, através dessa palavra, Deus possa te dar um espírito de mansidão, tá? Que você venha abrir os olhos de muitos que estão no engano, pregando a palavra torta do Senhor, tá? Então nós devemos tomar muito cuidado, ter temor e tremor quando nós subir o púlpito, quando nós devemos pregar a palavra para qualquer uma pessoa. Nós devemos tomar muito cuidado, tá, irmãos? Deus abençoe, comente, compartilhe esse vídeo, tá? Um forte abraço aqui do Diácono Mário, tá? E é só uma reflexão que você possa refletir, tá? Na tua vida, quando você, ministro da palavra de Deus, for subir ao púlpito ou se for falar da palavra de Deus, tá? Toma muito cuidado. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que tomara que esse vídeo ele seja de um alerta para a igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que os falsos profetas já estão aí, tá? Enganando-nos há muito. Devemos tomar cuidado com isso, amém? O que não sair da palavra de Deus, considere anátema, tá? A palavra do Senhor falou bem claro: maldito seja aquele que falar que outro evangelho, amém? Toma cuidado. Que Deus abençoe, um forte abraço. Fique esse alerta, que nós devemos tomar alerta quem nós colocamos no nosso púlpito, amém? Para pregar a palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe.